Existe uma diferença abismal entre receber uma bênção e ter o poder para gerar riqueza. A maioria das pessoas fica mendigando bênçãos como se fosse um pedinte na porta de uma igreja. Mas Deuteronômio 8,18 não fala de esmola divina. Fala de algo muito mais profundo e perturbador. Lembra de ti do Senhor teu Deus, pois é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Força, não dinheiro. Não oportunidades prontas. Força. A palavra hebraica original aqui é koat. E koat não significa força física. Significa poder interno, capacidade, habilidade de manifestar. É como se Deus tivesse implantado em você um gerador de abundância e você tivesse passado a vida toda tentando ligar ele na tomada errada. Por que algumas pessoas transformam qualquer situação em oportunidade de prosperar, enquanto outras vivem presas na escassez, mesmo com as mesmas chances? Parece que existe um código secreto que só alguns conhecem. A resposta está em um versículo que a maioria interpreta errado há séculos, Deuteronômio 8,18. O que você vai descobrir hoje pode virar sua cabeça do avesso. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Nos anos 80, um cara chamado Roberto Justus estava quebrado. Completamente quebrado. Tinha perdido tudo em investimentos ruins. Devia milhões. Dormia no sofá da casa dos amigos. Mas em vez de ficar chorando ou esperando um milagre cair do céu, ele fez algo diferente. Ele ativou o koat. Começou a vender produtos de casa em casa. Não porque era humilhante, mas porque entendeu que a força para gerar riqueza estava dentro dele, não nas circunstâncias externas. Hoje ele tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão. O que mudou? As circunstâncias? Não. A ativação do koat interno. Mas aqui vem o problema. A maioria das pessoas lê esse versículo e pensa que é sobre trabalhar mais, se esforçar mais, correr atrás como um hamster numa roda. Não é. É sobre algo muito mais sutil e poderoso. É sobre acessar uma frequência mental que 99% da população não conhece. Sabe qual é o maior bloqueio que impede você de ativar esse código? Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é nem falta de conhecimento técnico. É o que eu chamo de síndrome do mendigo interno. Você foi condicionado a acreditar que a abundância vem de fora, que alguém precisa te dar, te escolher, te abençoar. Mas Deuteronômio 8,18 quebra essa ilusão de uma forma radical. Vou te contar algo que vai mexer com sua cabeça. Existe um estudo da Universidade de Harvard que acompanhou milhares de pessoas por 20 anos. Eles descobriram que quem enriquece de verdade não são os mais inteligentes, os mais conectados ou os mais sortudos. São aqueles que desenvolveram o que eles chamaram de locus de controle interno. Em outras palavras, pessoas que sabem que o poder de transformar a realidade está dentro delas, não nas circunstâncias. Isso é exatamente o que Deuteronômio 8,18 ensina há 3.000 anos. Você é o gerador da sua própria abundância. Mas para isso funcionar, você precisa entender 3 camadas ocultas desse versículo que ninguém te ensinou. A primeira camada é o reconhecimento. Lembra de ti do Senhor. Não é sobre religião cega. É sobre reconhecer que existe uma fonte de poder dentro de você que transcende suas limitações conscientes. Quantas vezes você já teve insights geniais no banho, ideias milionárias dirigindo, soluções perfeitas quando não estava nem pensando no problema? Essa é a fonte. O koat operando. A segunda camada é a ativação. Ele que te dá força. Mas força para quê? Para adquirir riquezas. A palavra adquirir aqui é fundamental. Não é receber passivamente. É ir lá e construir. É tomar posse. É manifestar através da ação alinhada com essa força interna. A terceira camada é a mais revolucionária e também a mais ignorada. Para que estabeleças a sua aliança. A abundância não é um prêmio individual. É uma responsabilidade cósmica. Quando você ativa o coach, você se torna um canal de abundância para o mundo. Você não enriquece para comprar 15 carros. Você enriquece para cumprir um propósito maior. E aqui vem uma coisa engraçada.
A maioria das pessoas que quer ficar rica tem pavor de responsabilidade. Querem o dinheiro, mas não querem o peso que vem junto. É como querer ser um herói de filme, mas sem enfrentar o vilão. Não funciona assim. Tem um cara que eu acompanho há anos que ilustra isso perfeitamente. Ele sempre reclamava que não conseguia sair do lugar financeiramente. Trabalhava 16 horas por dia, fazia 1000 cursos, lia todos os livros de empreendedorismo, mas continuava na mesma. Um dia eu perguntei para ele: você está trabalhando para ficar rico ou para fugir da responsabilidade de ser rico? A pergunta quebrou ele. Porque ele percebeu que no fundo tinha medo de ter poder real. Medo de ter que lidar com decisões que impactam outras pessoas. Medo de sair da zona de conforto da reclamação. Quando ele finalmente ativou o coach, em 6 meses triplicou a receita da empresa. Não porque aprendeu técnicas novas, porque parou de se sabotar inconscientemente. Isso me leva até um ponto crucial que pouquíssima gente entende. O código de Deuteronômio 8:18 não funciona com mentalidade de escassez. E mentalidade de escassez não é só sobre dinheiro, é sobre tudo. É quando você acha que o sucesso do outro diminui o seu. É quando você guarda informação com medo de perder vantagem. É quando você negocia sempre tentando levar vantagem em vez de criar valor. A abundância real funciona na lógica inversa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não por karma ou lei de atração, por física quântica mesmo. Quando você opera na frequência da abundância, você atrai situações, pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. Mas antes de você sair por aí distribuindo dinheiro achando que vai virar milionário, deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Porque existe uma diferença entre generosidade estratégica e burrice romântica. A generosidade estratégica nasce do coate ativado. Você dá porque tem abundância interna, não porque está tentando comprar abundância externa. É como a diferença entre um rio que flui naturalmente e uma torneira que você força a abrir mesmo sem água na caixa. Se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais que destravam esses bloqueios invisíveis. Elas fazem parte dos códigos milionários, um método direto que atua exatamente nessas travas subconscientes que te mantém na mesma há anos. É diferente de tudo que você já viu porque não foca em técnicas ou estratégias externas. Foca em reprogramar o seu gerador interno de abundância. Para ter acesso é simples, tá no link da descrição ou no QR Code na tela. Agora deixa eu te contar sobre o maior erro que as pessoas cometem quando tentam aplicar Deuteronômio 8:18. Elas transformam o coate em trabalho duro. Acham que força significa suar sangue, dormir 4 horas por noite, trabalhar como um escravo. Mas olha só uma coisa interessante. Os bilionários mais bem-sucedidos do mundo trabalham menos horas que a maioria dos empregados. Como isso é possível? Porque eles entenderam que coate não é esforço bruto, é eficiência quântica. É fazer as coisas certas no momento certo com a energia certa. É como a diferença entre empurrar um carro quebrado ladeira acima e ligar o motor e dirigir. Einstein tinha uma frase que explica isso perfeitamente. Ele dizia que se tivesse 1 hora para resolver um problema que podia salvar o mundo, gastaria 55 minutos definindo o problema e 5 minutos resolvendo ele. Isso é coate em ação. Não é pressa, não é desespero, não é força bruta. É clareza mental operando na frequência certa. E aqui vem algo que vai soar polêmico, mas precisa ser dito. 90% das pessoas que reclamam de falta de dinheiro, na verdade têm medo de ter dinheiro. Porque dinheiro é poder. E poder assusta. Poder obriga você a sair da posição de vítima e assumir responsabilidade total pela sua vida. Quando você não tem dinheiro, sempre tem uma desculpa. Ah, se eu tivesse capital. Ah, se eu tivesse contatos. Ah, se eu tivesse nascido em família rica. Mas quando você tem recursos, as desculpas acabam. E aí você precisa encarar a verdade nua e crua sobre quem você realmente é e o que você é capaz de fazer. Por isso que muita gente sabota o próprio sucesso, inconscientemente. Elas chegam perto da abundância e fazem alguma besteira que destrói tudo. Não por falta de competência, por terror psicológico de ter que ser a versão mais poderosa de si mesmas,
Tem uma parábola judaica antiga que ilustra isso perfeitamente. Um homem passa a vida inteira orando para Deus para ganhar na loteria. Todo dia a mesma oração: Senhor, me deixa ganhar na loteria. Depois de 20 anos, uma voz do céu responde: Meu filho, pelo menos compra um bilhete. A maioria das pessoas está fazendo a mesma coisa com Deuteronômio 8:18. Elas oram, meditam, visualizam, fazem afirmações, mas nunca compram o bilhete, nunca ativam o coate através de ações concretas alinhadas com a força interna. E qual seria o bilhete nesse caso? É bem simples, mas a simplicidade assusta porque as pessoas acham que tem que ser complicado para funcionar. O bilhete é tomar uma decisão real, irreversível, que queima as pontes para trás e obriga você a encontrar um caminho para frente. Quando você toma uma decisão dessas, ativa automaticamente o coate. Porque decisão gera necessidade, necessidade gera criatividade, e criatividade alinhada com propósito gera abundância. É um processo automático, mas só funciona se você realmente se comprometer, não se você ficar com um pé em cada canoa, esperando ver o que vai dar. Se você conseguiu chegar até aqui, comente aí embaixo. Decisão tomada. Porque isso vai me ajudar a saber que você está realmente conectado com essa mensagem e não só passando os olhos por cima esperando uma fórmula mágica. Mas deixa eu te alertar sobre algo que pode estar sabotando você mesmo quando você pensa que está fazendo tudo certo. Existe uma diferença crucial entre ativar o coach e forçar resultados. E essa diferença é o que separa quem constrói riqueza sustentável de quem vive numa montanha-russa financeira. Forçar resultados é quando você tenta controlar cada detalhe do processo. Você quer garantias, prazos, certezas. É como tentar segurar água na mão. Quanto mais força você faz, mais escapa pelos dedos. Ativar o coate é o oposto. Você planta a semente, cuida dela, mas deixa a natureza fazer o trabalho dela. Steve Jobs tinha uma obsessão por controle que quase destruiu a Apple nos anos 80. Ele queria microgerenciar cada pixel, cada parafuso, cada decisão. Resultado? Foi demitido da própria empresa. Quando voltou, anos depois, tinha aprendido algo fundamental. Ele continuou sendo perfeccionista, mas parou de tentar controlar o incontrolável. Resultado: a Apple virou a empresa mais valiosa do mundo. Isso não significa relaxar e esperar as coisas acontecerem sozinhas. Significa agir com intenção, mas sem apego desesperado aos resultados. É a diferença entre um arqueiro que mira, atira e confia na flecha e um arqueiro que mira, atira e sai correndo atrás da flecha tentando empurrá-la para o alvo. Agora vou te revelar algo que pode soar contraditório, mas é uma das chaves mais poderosas de Deuteronômio 8:18. Para ativar verdadeiramente o coate, você precisa estar disposto a fracassar. Não porque o fracasso seja bom, mas porque o medo do fracasso bloqueia a força interna. Quando você tem pavor de errar, cada decisão vira um drama existencial. Você fica paralisado analisando todas as possibilidades, tentando encontrar o caminho perfeito que não existe. Enquanto isso, o coate fica dormindo porque ele só desperta na ação, não na análise infinita. Tem um empresário brasileiro que eu respeito muito, que faliu 3 vezes antes dos 40 anos. Na 4ª tentativa, construiu um império de mais de 500 milhões. Quando perguntaram para ele qual era o segredo, ele respondeu algo genial. Eu parei de tentar não falir e comecei a tentar construir algo que valesse a pena falir por causa dele. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Em vez de ser movido pelo medo da perda, ele passou a ser movido pelo amor à criação. E amor à criação é o coate em estado puro. Mas tem um detalhe técnico aqui que a maioria das pessoas ignora e que pode estar sabotando seus resultados. O coach não funciona em estado de estresse crônico. Quando você está constantemente preocupado, ansioso, no modo sobrevivência, o cérebro não consegue acessar as frequências criativas. É como tentar sintonizar uma rádio no meio de uma tempestade. O sinal está lá, mas não consegue passar. Por isso que a primeira coisa que pessoas verdadeiramente abundantes fazem é criar um estado interno de calma e confiança.
Não porque a vida delas seja fácil, mas porque elas sabem que estado mental correto é pré-requisito para acessar o poder interno. E como você cria esse estado quando está com conta no vermelho, relacionamento desmoronando, saúde abalada? Através de uma prática que parece simples, mas é profundamente transformadora. Você para 5 minutos por dia e reconhece 3 coisas que já estão funcionando na sua vida. Pode parecer bobagem, mas existe uma neurociência sólida por trás disso. Quando você foca conscientemente no que está funcionando, o cérebro começa a procurar mais evidências de abundância ao invés de ficar viciado em procurar problemas. Gradualmente, você muda a frequência mental de escassez para abundância. Uma coisa curiosa que eu percebi estudando pessoas que ativaram o coach é que elas têm uma relação completamente diferente com o tempo. A maioria das pessoas vive correndo contra o relógio, sempre atrasada, sempre apressada. Mas quem opera no coach tem uma percepção de tempo expandida. Como se tivessem mais horas no dia que todo mundo. Isso não é misticismo. É eficiência quântica de novo. Quando você está alinhado com a força interna, cada ação gera mais resultado. Você para de fazer movimentos desnecessários, para de perder tempo com distrações que não agregam valor, para de ficar remoendo decisões que já foram tomadas. É como a diferença entre um dançarino profissional e alguém que nunca dançou. Os dois podem fazer os mesmos movimentos, mas um flui com a música e o outro luta contra ela. Um gera beleza com o mínimo esforço, o outro se cansa rapidamente e ainda fica feio. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai revelar muito sobre onde você está nesse processo. Quando você pensa na sua situação financeira ideal, o que vem primeiro na sua mente? As coisas que você vai comprar ou o impacto que você vai gerar? Se for as coisas, você ainda está na mentalidade de consumo. Se for o impacto, você está começando a acessar o coach. Porque a abundância verdadeira não é sobre acumular. É sobre circular. É sobre ser um canal através do qual recursos fluem para onde precisam ir. Quando você entende isso visceralmente, não intelectualmente, o universo inteiro conspira para te dar mais recursos para você circular. Mas aqui vem uma realidade que ninguém quer ouvir. Para você se tornar esse canal, precisa morrer uma versão sua que está apegada à pequenez. A versão que se esconde, que foge da responsabilidade, que prefere reclamar a construir. Essa morte psicológica dói. Por isso que a maioria das pessoas prefere ficar na zona de conforto da escassez do que atravessar o fogo da transformação. Tem uma história bíblica que ilustra isso perfeitamente. Abraão recebe uma ordem aparentemente absurda. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Repara que Deus não disse onde era a terra. Não deu GPS, não deu mapa, não deu garantias. Só disse, vai. Abraão podia ter ficado lá pedindo mais detalhes, fazendo planilhas, calculando riscos. Mas ele entendeu algo que poucos entendem. Para ativar o coach, você precisa dar o primeiro passo sem ver a escada inteira. O resto se revela no caminho. E sabe qual foi o resultado? Abraão se tornou pai de nações, um dos homens mais prósperos da história. Não porque era especial, mas porque teve coragem de trocar o conhecido limitado pelo desconhecido ilimitado. Você tem coragem de fazer isso? De largar a versão pequena de você mesmo para se tornar quem você precisa ser para ativar o coach? Ou você vai ficar mais 10 anos na mesma, esperando que alguém te dê permissão para ser abundante? Me conta aqui embaixo se essa mensagem está conectando com você. Eu leio todos os comentários e fico impressionado com a profundidade das reflexões que vocês compartilham. Às vezes um comentário muda a direção de um vídeo inteiro. Agora vou te dar 3 passos práticos para começar a ativar o coach ainda hoje. Não são técnicas mirabolantes, são ações simples que geram resultados profundos se você fizer com consistência. Primeiro passo: identifique uma área da sua vida onde você está agindo como mendigo ao invés de gerador. Pode ser no trabalho, pedindo aumento ao invés de criar valor adicional. Pode ser no relacionamento, esperando que o outro mude ao invés de você mudar primeiro. Pode ser nos negócios, esperando clientes perfeitos ao invés de educar o mercado. Segundo passo: tome uma decisão específica que obrigue você a encontrar uma solução criativa.
Se você está desempregado, em vez de ficar mandando currículo, decida que vai criar uma fonte de renda em 30 dias. Se você tem um negócio estagnado, decida que vai dobrar o faturamento em 90 dias. A decisão tem que ser grande o suficiente para assustar e real o suficiente para não ter volta. Terceiro passo. Haja como se o coach já tivesse sido ativado. Como uma pessoa que tem força interna para gerar abundância agiria na sua situação? Que decisões tomaria? Que riscos assumiria? Que oportunidades criaria? Comece a agir dessa forma hoje, mesmo se não se sentir pronto. Esses 3 passos parecem simples, mas não se engane. A simplicidade é enganosa. A maioria das pessoas vai ler isso, concordar mentalmente e não fazer nada. Porque fazer exige sair da zona de conforto da teoria para a zona de transformação da prática. Mas se você chegou até aqui, você não é a maioria. Você é alguém que está seriamente comprometido com a própria evolução. E para pessoas assim, eu tenho uma provocação final. Deuteronômio 8:18 termina com uma frase que poucos prestam atenção. Para que estabeleças a sua aliança que jurou a teus pais. A aliança não é um contrato comercial, é uma parceria cósmica. Quando você ativa o coach, você não está só melhorando sua situação financeira. Você está cumprindo um acordo muito mais antigo e muito mais profundo. Você está se tornando quem sempre foi destinado a ser. Você está assumindo sua posição no grande esquema das coisas. Você está deixando de ser um espectador da abundância para se tornar um co-criador dela. E isso, meu amigo, não tem preço. Mas tem um custo. O custo de abandonar a versão pequena de você mesmo para abraçar a versão ilimitada que sempre esteve esperando para ser ativada. Se você quer acelerar esse processo e desbloquear de uma vez por todas os padrões que têm mantido você na mesma, os códigos milionários foram criados exatamente para isso. São 7 chaves mentais que atuam diretamente nos bloqueios inconscientes que sabotam sua abundância. Não é mais um curso de empreendedorismo ou estratégias financeiras. É uma reprogramação profunda do seu gerador interno de abundância. O link está na descrição. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida financeira e emocional, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por O Segredo que os Ricos Não Contam sobre Dinheiro. Vai conectar perfeitamente com tudo que a gente conversou aqui hoje. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.